aí, turma? Vamos lá, segunda parte agora desse problema que nós iniciamos na aula passada, né? Na aula passada a gente teve apenas um desenvolvimento do nosso raciocínio lógico. Hoje a gente vai implementar esse raciocínio que nós tivemos na aula passada. Bom, qual era o problema, só para a gente relembrar, né? Nós temos um array de inteiros ordenado e nós precisamos colocar todos os números sem as suas repetições, tá? É claro que a gente entende, deixar bem claro, que um array, eu não posso pegar um array e no mesmo array diminuir o tamanho dele ou aumentar. O array é uma estrutura de dados fixa. Então, se meu array tem 5 índices, ele vai continuar o mesmo array de 5 índices e esses números que se repetem, eu apenas coloquei no final. Então, os primeiros números, eles realmente não são os repetidos. Essa é a ideia, tá? Essa foi a ideia de trazer para a gente ver o nosso desenvolvimento lógico. Muito bem. Sem mais demoras, vamos aqui fazer esse cara no código. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é esse array, né? Nós demos o nome a ele de A, então eu vou chegar aqui e vou dizer, ó, uma variável do tipo A vai ser uma array of, para pegar esses caras aí. Então eu tenho 3, deixa eu olhar aqui, 3, 4, 5, 5 e 6, tá bom? Nós temos esses carinhas aí como array. Muito bem, depois disso eu falei um pouquinho sobre PR e PW, né, que são os ponteiros que eu vou usar, que apesar de Kotlin não ter ponteiro, mas seriam como as variáveis auxiliares, e aqui eu vou fazer esse looping agora, né, então o looping vai ser um for, tá? Tem vários tipos de looping, mas eu vou utilizar o for, e vou dizer que o PR, que seria o meu ponteiro de leitura, o point read, ele vai começar do 1 até o 5, né? E nessa pegada aqui, me surgiu essa dúvida, né? De repente vocês vão perguntar, tá, professor, mas se o array não for com 6 posições, né? For 7, for 10, for 1000, como é que eu deixo isso aí dinâmico? Bom, para deixar dinâmico, quem é o 5 de fato? O 5 é o tamanho, o último índice do meu array, né? Então eu posso pegar o meu array e pedir o size dele, que seria o tamanho dele. Porém, tem uma observação aqui que pega muita gente, tá? Percebam que a minha ideia está mostrando que esse comando no Kotlin ele é inclusivo, ele é inclusivo e o tamanho inclusivo, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 daria certíssimo, porém o tamanho desse array é de 6 posições, né? O índice começa com 0, mas eu tenho 6 elementos e esse size aqui vai pegar 6 elementos, vai pegar o tamanho dele. Neste caso aqui eu podia usar até outro comando, ó. Eu podia colocar aqui 1 até a size, ó. Isso aqui seria uma opção. Ao invés de eu colocar os dois pontos, eu usar até, until. Porque percebam que a própria ideia está mostrando aqui que eu tenho menor ou igual, né, da 1 até menor que o tamanho. Ou seja, menor que o tamanho é o 6 e não vai chegar no 6 e menor que ele quem é? É 5, que é o que eu preciso de fato. Tá bom? Tem outra maneira de fazer? Tem, né? Eu podia deixar os dois pontinhos aqui, se a sua linguagem não tivesse recurso, e colocar o size menos 1. Também não tem problema. A ideia até sugeriu aqui, ó, replace com menor. Ainda podia fazer assim. Explicitar o menor. Percebam que eu tenho várias maneiras, várias formas de fazer a mesma coisa, né? Ou eu coloco menor, porque se eu tiro o menor, ele entende que é menor ou igual. Ou eu uso until, que ele sabe que não é inclusivo e daí ele vai pegar um número menor do que aquele do tamanho do array. Bom, beleza. Vamos lá então. Depois que eu criei esse loop aqui, eu tive um se, né, para ele fazer uma comparação com o antecessor, lembra? Então eu vou colocar no lugar do se, vou colocar o if, que é da linguagem. E eu disse o que aqui, ó? APR diferente de APR-1. Tudo bem, então vamos fazer exatamente isso. APR, que é meu índice, é diferente, o diferente aqui é exclamação igual, ao meu índice PR-1. Quer dizer, não mudou nada em relação ao que a gente tinha pensado, né? A PR é diferente do PR-1 do antecessor? Se for, cara, o que é que eu vou fazer aqui? Deixa um pensamento aqui, ó. Eu vou ter o meu próprio array, só que na posição PW. Percebam que PW eu não tenho. E de fato, eu até faço adicionar o mais um, ó, de maneira manual aqui, PW mais 1. Então, é um ponteiro, na verdade, é uma variável que eu vou colocar aqui em cima. Não pode ser val, né? Tem que ser var, porque ele vai receber novos valores e no Kotlin o val é como se fosse uma constante.
igual a 1 é onde eu vou começar o meu... Deixa eu subir um pouquinho aqui para não pegar tanto espaço da tela, tá? Beleza, o val começa com 1 porque é onde eu quero que meu ponteiro de escrita comece. Vai começar aqui. Quem tiver dúvida ainda sobre esse raciocínio, vai na aula passada lá que eu falei bem detalhado sobre isso. Muito bem, então meu PW vai receber o meu próprio array no índice PR, o point leitura, né? O point read. E na próxima linha, aqui, do meu C, eu tenho o PW++. E o que é que eu faço aqui? PW++. Acrescentei 1 à minha variável, que eu estou chamando de point write aqui, que seria um ponteiro de gravação, para ele poder seguir o fluxo dele, seguindo casa a casa. Bom, uma vez feito isso, turminha, tá pronto, tá? Tá pronto. Vamos provar isso aqui? Muito pequeno, né? Depois que a gente vê assim prontos, caramba, como é fácil. Para eu mostrar na tela, eu vou usar um println e passar o meu array. Porém, turma, eu fazendo isso, o Kotlin, na verdade, ele vai mostrar para a gente o endereço de referência, tá? Vou dar um play aqui para a gente perceber. Percebam que ele vai colocar aqui, ó, o endereço de referência, mas eu quero ver os itens do meu array. Aí basta fazer isso, ó, um content to string. Com isso aqui, eu rodando, ele vai mandar para mim o conteúdo desse array em forma de string aqui, ó. Beleza? Tá, mas percebam que os 5 e 6 apareceram e eu queria só do 3 ao 6, né? E apareceram, como foi falado na aula passada, porque é um array, eu não consigo mudar o tamanho dele. E eu simplesmente deixei os últimos elementos do jeito que estava no array original. Só fiz ordenar para colocar na frente os primeiros, se esses números sem as repetições. Porém, se eu quiser mostrar, né, na tela, ou enfim, fazer alguma coisa com esses valores e eliminar os outros que estão sendo repetidos, eu posso fazer o seguinte, eu dou um print novamente, um A, e posso fazer um slice, slice. Uma fatia do meu array, começando no índice 0, indo até o índice 3, porque neste caso aqui, eu sei que nosso índice terminava no 3, beleza? Olha só, vou rodar, tá? Então percebam que o primeiro aqui, print, mostrou todos e depois eu mostrei até o 3. Tá, mas aqui ainda ficou um probleminha, né? Eu deixei fixo até onde ele tem que ir. E lembra que um questionamento foi, se isso aqui variar de tamanho, ele tem que estar pronto para qualquer tipo de array. Bom, o que eu posso usar como final aqui, do jeito que eu usei o size aqui em cima, e eu não sei qual o tamanho, até onde não tem repetição, eu vou usar o ponteiro 2, né? A minha variável que foi gravando lá do 1 até a última gravação. Eu posso colocar aqui PW, tá? Porém, ainda tem um problema. Percebam que tem um menor igual aqui que vai incluir o PW, né? E o PW, não sei se vocês lembram, mas a gente passou pela última vez lá, ele passou mais um. Ele sempre está no próximo elemento esperando a próxima gravação. Então, para ficar mais tranquilo, eu posso colocar PW-1 ou usar um till, ou explicitar aqui o valor menor, tá? Resolve do mesmo jeito. Vamos dar um print agora. Ó, percebam que agora foi, né? Muito bem, se eu trocar esse array por qualquer outro, se eu colocar por exemplo, fazer repetição aqui com um array maior, né? 3, 3, 4, 4 e mandar rodar, independente do tamanho do meu array, agora está dinâmico, né? Percebam que embaixo vai mostrar, ó, todos os números, porque o array não mudou de tamanho, porém eu consigo ir até o número que não se repete, 1, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Bom, espero que tenham gostado. Caso queiram ver outro tipo de LeetCode aqui, ou se não estiver gostando dessa pegada de fazer um pensamento lógico para depois fazer o código, comenta aí embaixo. Vamos tentar desenvolver esse canal juntos, tá bom? Eu estou aqui para ensinar vocês, ajudar no que eu puder, beleza? Abraço e até a próxima aula.